sejam bem-vindos! Esse é o nosso primeiro vídeo. Meu nome é Maria Gabriela, sou advogada, mediadora e conciliadora e mulher do Adriano. Olá, eu sou Adriano, sou oficial de registro civil e coordenador de pós-graduação e capacho dela. Vamos lá? Bom, esse vídeo é oriundo de uma enquete que eu fiz no meu Stories perguntando quem gostaria de saber sobre divórcio impositivo e assim, foram inúmeras respostas positivas, o que nos alegrou muito, né, Adri? Sim, vamos nas dúvidas e as problemáticas do tema. E tem bastante probleminha, hein, galera? Vamos lá, vamos começar? Bom, para quem não leu sobre o divórcio impositivo, esse divórcio é oriundo de um provimento que ocorreu no estado de Pernambuco. É o provimento 6 de 2019. O que fala esse provimento? Que uma pessoa que é casada num devido cartório de registro civil, naquele cartório ela pode ir apresentar um requerimento falando que ela tem a vontade de se divorciar do seu cônjuge. É uma declaração de vontade que daria um possível divórcio. O que você acha disso, Adri? Só não pode esquecer que tem que ter o advogado e, além disso, a pessoa não pode ter filhos menores ou incapazes e nem estar no estado gravídico. Bom, mas isso vai dar problema, não vai não? Bastante. A gente já conversa sobre isso. Seguindo, esse provimento, como ele é oriundo da Corregedoria de Justiça do Estado de Pernambuco, ele só vale para serventias locais. Não é verdade, Adri? Sim, só as serventias de Pernambuco estão autorizadas a fazer esse procedimento. E se eu sou um advogado da região do Pernambuco ou uma pessoa que está interessada nele e tenha conhecimento do que nós estamos conversando aqui e tenha vontade de fazer essa declaração por requerimento, que vá correndo, porque possivelmente ou o CNJ ou pelo CNJ ou alguma instituição que vá adentrar ao CNJ vai suspender possivelmente esse provimento. A gente já conversa sobre isso. Bom, o intuito disso, eu acredito que é a desburocratização, tá? É você ir até o cartório e falar, não, eu tenho a vontade de se divorciar. Mas aí você não vai entrar na questão de partilha de bens. Isso vai ser discutido vindouramente em outra via, que possivelmente será na via judicial, né, Adri? O provimento autoriza ser na via judicial ou também por escritura pública. O grande problema desse provimento, na minha ótica, né, no meu ponto de vista e de muitos juristas que estão comentando sobre isso, é em relação a não ter legislação específica, ou seja, não há lei federal que autorize a ser feito por esta via. Porque na verdade, Dri, eu acredito que a vontade, porque só poderá ir, por exemplo, se nós estivermos falando que é vontade dos dois cônjuges, esse provimento já não abarca isso, né? Não, já não abarca. Nessa linha, você vai no provimento 35 do Conselho Nacional de Justiça. O que fala o Conselho Nacional de Justiça? Que por escritura pública, num cartório de notas, diferente do provimento de Pernambuco, que é direto no registro civil, as partes vão lavrar uma escritura. Então, vão fazer uma escritura pública. Olha que engraçado. Para você, nosso colega, ou que está tentando entender, abre lá no Google ou abre lá o seu código de processo civil e olha no 733. O que diz o artigo 733? Diz que por escritura pública. Então não tem por requerimento, é só por escritura pública. O grande problema está nisso. E no provimento 35 do CNJ não tem também por requerimento, tem por escritura pública. Ou seja, o Estado do Pernambuco vem inovar a ordem jurídica a respeito disso. Essa lutar é uma via interessante, até só que o grande problema é um cônjuge se dirige ao cartório junto com seu patrono, seu advogado ou defensor público
e assina um requerimento. E o outro cônjuge vai ser o quê? Notificado. Notificado de que forma? Quer dizer que o registro civil vai até a pessoa. As normas da Corregedoria do Pernambuco vão estipular como é que vai ser feita essa notificação. Possivelmente, já me adiantando, vai ser pela via do cartório de registro de títulos e documentos. Tá? A menos que a pessoa more na mesma localidade, na mesma comarca ou na mesma cidade, que é onde o oficial de registro civil vai disponibilizar um funcionário seu para ir até a pessoa fazer a intimação. Caso contrário, vai ser via registro de títulos e documentos ou correio. Vai ser via correio com aviso de recebimento. Ah, mas não localizou a pessoa, não localizou o outro cônjuge. Como é que faz? Depois de esgotada todas as possibilidades, é o que diz o provimento, você vai fazer pela via de um edital. Mas como é que eu esgoto todas as vias? Eu vou fazer a verificação do endereço pelo site do Tribunal de Justiça do Pernambuco. Então, possivelmente, eles vão disponibilizar, como o juiz tem, o quê? Os endereços. Dri, mas você não acha que está, assim, tentando usurpar uma via judicial e trazendo muita responsabilidade para o oficial? Sim, vai trazer muita responsabilidade para o oficial. O que isso vai acarretar? Que muitos oficiais não vão optar por essa via. Eles vão ficar com receio, com algum problema e tudo mais. E vão falar que não é aptidão deles, porque não é aptidão do registrador civil ir atrás de alguém, fazer essa intimação. Então, algumas comarcas do Pernambuco possivelmente não vão estar aderindo, entre aspas, a este provimento. Vão fazer e vão tentar nesta linha. Que forma vai ser o edital? O edital vai ser via diário oficial? O edital vai ser via jornal, como é feito nos proclamas? O provimento não indica. Olha que engraçado, o provimento não indica. É vago, né, Dri? É vazio. É algo jogado. Parece que foi algo jogado para dar uma solução rápida para a questão de quem quer romper o vínculo conjugal e não ter que cumprir com as obrigações do casamento, do matrimônio. O que você acha? É algo como se fosse separação de corpos, mas que vai valer como divórcio. Olha que engraçado. É uma modulação, né? Fizeram uma modulação de uma norma que, na verdade, já foi extinta, né? Porque tem alguns juristas que falam que a separação de corpos ainda é possível ser realizada na via judicial. Sim. O grande passo também do provimento é que ao final dele, se vocês derem uma olhadinha lá, no seu artigo 4º, né, ele vai falar da Lei 11.441. O que essa lei fez? Essa lei instituiu a separação e o divórcio extrajudicial, além do inventário, mas basicamente a separação e o divórcio extrajudicial e o inventário extrajudicial, trocando alguns artigos e acrescentando artigos do Código de Processo Civil de 73, que foi revogado pelo de 2015. Ou seja, esse provimento está sendo baseado numa lei que em tese já foi revogada pelo novo Código. Sim, desde 2015, né, com o vigor a partir do ano seguinte, mas revogaram o Código de Processo Civil e basicamente a Lei 11.441, tecnicamente ela foi revogada, porque se ela alterou artigos do Código de 73, o Código não existe mais. Não existindo mais o Código de 73, teoricamente o provimento está indicando uma lei revogada. Vai dar o que falar. Vai dar bastante discussão, bastante veiculação. Mas para você, meu amigo notário do Pernambuco, tem a via correta. É fazer um pedido de providência dentro do CNJ. E aí o que vai acontecer? Possivelmente essa norma vai estar suspensa. Eu estou adiantando aqui o julgado, mas baseado no quê? Que não há dispositivo constitucional nem lei federal que autorize um requerimento dentro do registro civil para que isso faça. Eu sou registrador civil, eu vejo que isso impossibilita muitas coisas.
Por quê? Porque eu vou ter que intimar o outro cônjuge, ele não tem defesa, a defesa dele é ser intimado, só, ele não tem outra via. E além disso eu vou fazer... Rapidinho, já aí, já está usurpando princípios e garantias constitucionais, que é o princípio da ampla defesa. Sim, ele não tem defesa nenhuma, ou seja, o outro quer se divorciar, perfeito. A norma constitucional diz que não tem que dar motivo nem nada, também concordo. Foi feito pela emenda constitucional número 66. Mas agora, você falar que o outro é intimado meramente para tomar conhecimento que está divorciado, é algo que é competência judicial. Porque na via judicial é que vai ser verificado as outras questões. Tanto que o provimento fala que em questão de, em relação vou dar uma olhadinha aqui, em relação a alimentos, em relação ao arrolamento e partilha de bens e outras medidas protetivas, tudo vai ser efetuado no juízo competente. Quer dizer, somente o divórcio averbado no registro civil é que vai dar este parâmetro de parcimônia. Outra questão que repele muito essa questão é o seguinte: uma vez que não tem a partilha, não está se discutindo outras questões, a pessoa divorciada, ela, se quiser contrair novas núpcias, ela vai ter uma restrição à escolha de regime, porque o regime vai ser o obrigatório. Sim. Porque não foi feito partilha, né, galera? Não teve a separação de bens. E aí, ter novas núpcias acaba gerando a confusão de patrimônio. E isso o código protege. E outra questão também... Só pra gente pontuar, é o Código Civil que vai reger isso. Do Código Civil. Ela vai dizer que se eu não partilhei os bens, o regime que vai ser estipulado para essa nova relação é o da separação obrigatória. Salientar que no território nacional foram instalados diversos centros de conciliação. E o objetivo desses centros, justamente, é tirar a burocratização, é fazer com que as partes cheguem em determinado ponto comum de vontades, consensos de vontades, resultando num objetivo. No caso do divórcio seria uma opção, né, André? Sim, e dessa via unilateral, onde um dos cônjuges se dirige a esse centro de conciliação, juntamente com o seu advogado, com o seu defensor público, e dá entrada e é feita a intimação para que a outra parte compareça e já resolva todos os problemas nessa via. É muito rápido e muito salutar, inclusive com relação às outras questões pontuais, que são depois homologadas pelo juiz competente. Galera, eu acho que nós conseguimos abarcar uma boa parte do questionamento que irá surgir. E eu acho que vale muito a pena a gente pontuar, fazer um resuminho. O que você acha, André? Vamos lá, vamos para um resumex. Desse resumo, o que a gente vai abarcar? Basicamente o provimento. O que a gente vai precisar? Bom, primeiramente, o usuário, né, da serventia apenas de Pernambuco, porque não adianta você ser um seguidor que queira fazer esse divórcio unilateral e amanhã, assistindo o vídeo, vá num cartório de registro civil no estado de São Paulo. Isso não vai acontecer. O divórcio impositivo, então, vale apenas para o estado do Pernambuco e as serventias que estão lá alocadas. Necessidade de pontuar vontade via requerimento na serventia em que você realizou o casamento. Você vai precisar de um advogado ou de um defensor público para assinar esse requerimento presencialmente no local em que foi realizado o casamento. Não pode ter também a mulher, né, em estado gravídico. E ter filhos incapazes ou menores de qualquer gênero. Aqui não há de se falar em divisão de bens, partilhas. Isso será decidido vindouramente.
além dos alimentos. Se for querer pleitear alimentos, tem que ser na via jurisdicional de qualquer forma. Bom, galera, espero que tenham gostado desse nosso vídeo e foi um prazer esse bate-papo. Vamos esperar o próximo da nossa saga de dupla aqui. Vamos ver se funciona.